Olá, meus amigos e amigas concurseiros. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Mário Godoy e estou aqui com um objetivo sério e firme de preparar os senhores e as senhoras para a nossa disciplina Direito Civil, tendo em vista os concursos de tribunais. Então, quem assistir essas aulas vai ter uma preparação mais do que completa para enfrentar qualquer concurso de técnico ou analista de qualquer tribunal desse país. Basta atentar para as explicações, dar aquela estudadazinha em casa, né? Dentro da metodologia que for aqui explicada, que vocês terão aí chances totais e restritas de lograrem aprovação no seu concurso. Direito Civil, embora seja uma matéria muito extensa, cheia de nuances, não chega a ser uma matéria muito forte nas provas de tribunais, pelo menos não quantitativamente. Afinal de contas, o Código Civil tem 2.046 artigos. E apenas 10% disso tudo é que vai ser objeto de análise. Então, o que interessa para vocês, nesse primeiro momento, é aprofundar, sobretudo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, chamada LINDB, e a parte geral do Código Civil. Então, o aluno que estiver preparado aí em Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e na parte geral do Código Civil, já está a meio caminho andado rumo à sua aprovação. Com relação à bibliografia, né? Por que livro estudar? É a pergunta que todo aluno se faz ao iniciar uma determinada matéria. Gente, eu recomendo sempre as sinopses de Carlos Roberto Gonçalves, um autor paulista, muito bem conceituado e que escreveu nessa versão resumida, né, os principais aspectos envolventes da lei de introdução e da parte geral. Sinopses Jurídicas de Carlos Roberto Gonçalves. Este seria o livro indicado. No que tange à metodologia, é sempre interessante colocar um olho na lei e o outro na doutrina. Jurisprudência não. Jurisprudência nunca foi o forte desses concursos e tribunais. Mas legislação e doutrina realmente devem ser aprofundadas, ok? Então a gente vai aqui sempre mencionar os artigos do código, comentar como funciona a sua aplicação e também fazer referências breves à doutrina envolvida nesses artigos. Então seria essa basicamente a nossa metodologia. Então você em casa, pega o livro do Carlos Roberto, acompanha na doutrina do Carlos Roberto tudo que for explanado aqui em nossas aulas, que vocês vão ter aí, né, uma preparação mais do que adequada para enfrentar esses concursos. Então vamos começar a nossa aula com Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Abreviadamente, LINDB, L-I-N-D-B. Gente, por muito tempo, essa Lei de Introdução foi chamada Lei de Introdução ao Código Civil, LICC. Até que houve uma alteração, adequando esta lei à sua verdadeira realidade. A lei ela nunca introduziu o Código Civil. A lei, na verdade, introduz as normas que compõem o sistema jurídico brasileiro. É uma lei introdutória que se presta para o direito civil, mas que também se presta para o direito penal, para o direito administrativo, para o direito tributário. O fato é que essa lei introduz o sistema jurídico de maneira geral. É como se fosse a porta de entrada para o conhecimento da nossa legislação. E quais seriam os aspectos focalizados pela lei de introdução? Joga na tela. Meus amigos, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vai focalizar conflitos de leis no tempo e conflitos
de leis no espaço. Conflitos de leis no tempo e conflitos de leis no espaço. O que seriam conflitos de leis no tempo? Muitas vezes, o poder público edita uma lei nova que conflita com leis já existentes. Então, esses conflitos eles vão sempre existir, né? Uma lei nova que vai trazer um novo regramento, uma nova orientação conflitante com aquela que trazia a legislação pretérita. Estamos agora vivendo o advento do novo CPC, né? E o novo CPC ele vai entrar em conflito com o CPC antigo. Aí qual seria a solução para esse conflito? A revogação, né? A lei antiga vai ser revogada pela lei nova. Então são conflitos como estes que a lei de introdução procura resolver. Conflitos de leis no tempo. Paralelamente aos conflitos de leis no tempo, a nossa lei introdutória também vai tratar dos conflitos de leis no espaço. E os conflitos de leis no espaço vão se apresentar toda vez que a lei brasileira entrar em colisão com legislações de outros países. Mas, professor, e desde quando uma lei brasileira pode entrar em colisão com legislações alienígenas? Simples. Imagine um cidadão brasileiro que casou com uma cidadã americana. O casamento realizou-se na Alemanha e os dois foram morar na Argentina, né? Então basta um conflito como esses para surgir a questão: qual o regime de bens desse casamento? Vai ser o regime de bens brasileiro? O americano? O alemão? O argentino? Então vejam que está havendo uma colisão da nossa legislação, já que um dos cônjuges era brasileiro, com legislações de outros países. Daí a necessidade de sabermos exatamente como será solucionado esse conflito de leis no espaço. Conflitos de leis no espaço são estudados de maneira bem aprofundada pelo direito internacional privado. É o direito internacional privado que vai trazer para a gente as principais soluções para os conflitos de leis no espaço. Tranquilo? Então esse seria o nosso objeto de estudo: conflitos de leis no tempo e conflitos de leis no espaço. O primeiro conflito que a gente vai analisar é o conflito de leis no tempo. Vamos ver o que diz, a propósito, o artigo 1º da Lei de Introdução. Joga na tela. De acordo com o artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Gente, esse prazo que inaugura a disciplina da lei de introdução, nós chamamos de vacatio legis. Vacatio legis, acostume-se com essa expressão. O que significa vacatio legis? Joga na tela. Vacatio legis é o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei entre em vigor. É isto. É o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei entre em vigor. Ora, toda vez que uma lei é publicada pelo Diário Oficial, é necessário que se aguarde um certo intervalo para que ela comece a vigorar no país. Para que isso? Para que a sociedade se acostume com ela. Para que os doutos e juristas discutam os seus termos. Para vocês terem uma ideia, esse novo CPC ele teve uma vacatio legis de 1 ano. Tempo mais do que considerável para que todas as discussões mais relevantes pudessem ser feitas.
até para que os escritores pudessem adaptar suas obras à atual legislação. Então é necessário que se aguarde esse transcurso de prazo, que se aguarde o desfecho da vacatio legis. E de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após oficialmente publicada. Este é o prazo de vacatio legis, 45 dias após a publicação oficial da lei. Vamos colocar na tela. Em regra, o prazo será de 45 dias após oficialmente publicada a lei. Ok? Por que eu coloquei em regra? Porque o próprio artigo 1º da Lei de Introdução explica para a gente que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Ora, se o artigo diz salvo disposição em contrário, é porque está se abrindo a possibilidade de que a vacatio legis possa ser ampliada ou reduzida. A vacatio legis pode ser ampliada ou reduzida. Tudo vai depender de uma disposição em sentido contrário. Mas se a lei nada disser, se a lei for omissa, ela vai entrar em vigor 45 dias como regra geral, 45 dias após oficialmente publicada. Tranquilo? O novo CPC, ele teve uma vacatio legis de 1 ano, uma vacatio legis bem superior a esses 45 dias. Como outras legislações que eu conheço, tiveram vacatio legis de 10 dias, de 15 dias. Portanto, esse prazo de 45 dias não é absoluto, não é peremptório. Será sempre 45 dias? Não. Salvo disposição em contrário. A lei começa a vigorar 45 dias após oficialmente publicada. Eu já vi algumas questões de concursos criando pegadinhas com isto. Por exemplo, a lei começa a vigorar 45 dias após oficialmente promulgada. Promulgada. Se ligue no movimento. Promulgação não se confunde com publicação. Promulgação não se confunde com publicação. Promulgação significa a assinatura do presidente, né? Quando o presidente ou a presidenta assina a lei é promulgada. Já a publicação acontece quando a lei sai impressa no Diário Oficial. Aí vai, por exemplo, que a Dilma Rousseff tenha promulgado a lei sexta-feira à noite. Aí foi tomar as cachaças dela, né? Diário Oficial só vai rodar na segunda. Então percebam que o prazo começa a correr a partir da segunda, após oficialmente publicada a lei. Tranquilo? Outra regra importante acerca da vacatio legis está no parágrafo 1º do artigo. Joga na tela. De acordo com o parágrafo 1º, olha só, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses após oficialmente publicada. O que se quer dizer com isto, pessoal? Que, eventualmente, a lei brasileira ela pode vigorar em território estrangeiro. Pode. Mas, professor, como é que uma lei do Brasil vai vigorar nos Estados Unidos? Simples. A lei que fixa o subsídio dos diplomatas. Pronto. A lei que fixa o subsídio dos diplomatas. O cara vai receber nos Estados Unidos. E recebe em dólar. Ele é um diplomata brasileiro, credenciado na Embaixada do Brasil em Washington, e vai receber a retribuição pecuniária dele em dólar. Então vejam que a lei brasileira está gerando um efeito lá fora. A retribuição do diplomata brasileiro.
De certa maneira, toda vez que o interesse do Brasil for defendido em outros países, nós teremos uma vigência extraterritorial da lei brasileira. Vigência extraterritorial, ou seja, a vigência fora do nosso território. E em se tratando de leis de vigência extraterritorial, de leis brasileiras que têm obrigatoriedade lá fora, a vacatio legis vai ser de 3 meses. Ela sobe de 45 dias para 3 meses. Se ligue no movimento. Eu falei 3 meses. Se na sua prova eles colocarem 90 dias, está falso. Se na sua prova colocarem 90 dias, está falso. O parágrafo primeiro ele fala 3 meses. Então, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses após oficialmente publicada. Então, apenas para sintetizar nosso raciocínio. Joga na tela. Colocar aqui. Vacatio legis. Em se tratando de vacatio legis interna, significa dentro do país, né? Dentro do país vai ser de 45 dias contados da publicação. Em regra, né? Salvo disposição em contrário. Tratando-se de vacatio legis externa, em país estrangeiro, externa ou extraterritorial, né? Também pode chamar assim, extraterritorial. Não confundir com extraterrestre, por favor, né? Extraterritorial. Ela vai ser de 3 meses a contar da publicação. Tranquilo? Vacatio legis interna, 45 dias da publicação. Vacatio legis externa ou extraterritorial, 3 meses também contados da publicação. Uma pergunta interessante que pode pintar na sua prova. Como é que se computa o prazo de vacatio legis? Esse verbo computar é estranho, né? Eu computo, tu computas, ele computa, eu computaria, mas enfim, é um verbo esquisito. Como é que se computa o prazo de vacatio legis? Vamos imaginar, por exemplo, que a publicação ela aconteça na segunda-feira. Joga na tela. Na segunda-feira, ocorreu a publicação oficial da lei. Suponha que a vacatio legis ela seja de 6 dias. Poderia ser uma questão de prova. Se a publicação foi na segunda-feira, tá aqui é segunda-feira, né? Segunda-feira. E a vacatio legis foi fixada em 6 dias. Como é que esse prazo vai ser computado? A segunda-feira ela vai entrar no cômputo? O último dia vai entrar? Como é que faz a contagem do prazo de vacatio legis? A dica é a seguinte, pessoal. Para contar esse prazo, é necessário que se faça a inclusão do dia da publicação e a inclusão do último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Inclui-se o dia da publicação, inclui-se também o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Não entenderam? Vamos analisar na prática como funciona isso. Joga na tela. Olha só, a publicação se deu na segunda-feira, correto? Então a segunda-feira vai ser incluída. Inclui-se o dia da publicação. Então segunda, conta 1, né? São 6. Terça, 2. Quarta, 3.
quinta, 4, sexta, 5, sábado, opa, sábado conta o sexto dia. E o sábado também vai ser incluído. Inclui-se o dia da publicação, que seria a segunda, e inclui-se também o último dia do prazo, que seria o sábado, iniciando-se a vigência na data subsequente. Qual seria a data subsequente ao sábado, hein? O domingo. Então a lei vai começar a vigorar no domingo. Inclui-se o dia da publicação e inclui-se também o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Então, segunda conta 1, terça 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5, sábado 6, que também vai ser incluído. A vigência se inicia na data subsequente, que é o domingo. Mas talvez você que me assiste esteja se perguntando, mas Mário, domingo não é dia útil. Se domingo não é dia útil, então o correto seria prorrogar para a segunda, né? Nhon, nhon, nhon. Esqueça isso. Gente, domingo não é dia útil, porém domingo é um dia em que as leis vigoram nesse país. As leis vigoram no domingo. Quer fazer uma experiência? Mate alguém no domingo. Pega uma arma e mate uma pessoa no domingo. Pronto. Para ver se você não vai ser preso? Vai em cana, meu amigo. Porque se domingo não vigorassem as leis, tudo que não presta o cara ia fazer no domingo, né? Ia matar no domingo, ia sequestrar no domingo, ia estuprar no domingo, porque domingo seria o dia da ilegalidade. Iria parecer muito com aquele filme. Lembram? A Noite do Crime, né? Uma vez por ano, os americanos eles podem matar quem quiserem, né? A Noite do Crime. Teve até o segundo, A Noite do Crime, Anarquia. Gente, eu adoro filme de terror. Se você quiser me dar um presente, manda aqui para o endereço do Eu Vou Passar um DVD de terror que eu vou agradecer, né? Pense como eu gosto desses filmes. Então percebam, Noite do Crime é um filme, é ficção. Domingo não é dia de crime. Domingo não é dia de ilegalidade. Se a lei tiver que entrar em vigor no domingo, ela entra em vigor no domingo. É o que aconteceu nesse caso, ok? Então a lei começará a vigorar exatamente no domingo. Tranquilo. Agora que estamos a par dessa realidade, vamos aprofundar um outro aspecto importante da vacatio legis. É muito comum que durante a vacatio legis várias discussões sejam feitas. Discussões estas que chegam ao próprio Congresso Nacional. Os deputados, os senadores, eles ficam discutindo o texto de uma lei que se encontra em vacatio legis. Até que no meio dessas discussões, um parlamentar faz uma proposta de alteração, né? Vamos mexer no artigo tal. Eles querem mexer no dispositivo de uma lei que se encontra em vacatio legis. Olha só. Qual seria a consequência se ocorrer uma alteração do texto legal de uma lei que se encontra em vacatio legis? O que é que acontece com a vacatio? Joga na tela. De acordo com o parágrafo 3º, olha só. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Sabe o que é isso, pessoal? O prazo se reinicia. O prazo zera. O prazo zera e começa a correr novamente por inteiro. Então, por exemplo, só para você se situar, joga na tela. Imagina que a vacatio legis seja de 45 dias. Vou colocar aqui. 45 dias. Foi muito.
eu botar uma escala menor. Tá aqui. 45 dias, o prazo de vacatio legis. Imagina que lá pelo 40º dia, por aqui mais ou menos, né? O Congresso resolva republicar o texto da lei para alterar algum artigo, para corrigir alguma falha. O fato é que o texto da lei foi republicado aqui no 40º dia. Ocorreu uma nova publicação do texto da lei. Se o texto da lei for republicado durante a sua vacatio legis, o prazo zera e recomeça a correr da nova publicação, ou seja, serão novos 45 dias a contar da data em que a nova publicação aconteceu. Estão percebendo? Se durante a vacatio legis ocorrer uma nova publicação do texto da lei destinada à correção, o prazo se reinicia, o prazo recomeça a correr da nova publicação. Por isto que não é bom mexer no texto da lei quando ela se encontra em vacatio legis. Não é bom, porque senão vai gerar esse efeito. O prazo vai zerar e reiniciar. Zerar e reiniciar. O prazo recomeça a correr da nova publicação. Ok? Outro aspecto importante para enfatizar. E se a lei já se encontra em vigor? E se a lei já está vigorando? A lei já se encontra em vigor, a lei já está vigorando e de repente ela é alterada. Qual seria a consequência? Simples. As alterações de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. As alterações de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, né? Trata-se aqui de uma nova lei. Então essas são as principais ressalvas que eu tinha a fazer acerca desse tema conturbado e polêmico que é a vigência das leis. Então vamos resumidamente focar os principais aspectos envolvidos. Primeiramente, vacatio legis. Vacatio legis é o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei entre em vigor. O prazo de vacatio legis, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após oficialmente publicada. Lembrando sempre que o prazo começa da publicação e admite disposição em contrário. Outro aspecto, vigência extraterritorial, né? Quando a lei brasileira tem sua vigência aceita em outros países, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando aceita no estrangeiro, ela vai se iniciar em 3 meses após a sua publicação. Portanto, a vacatio legis vai subir, salvo disposição em contrário, a vigência das leis brasileiras, cuja obrigatoriedade seja aceita no estrangeiro, se iniciará 3 meses após a sua publicação. Outro ponto importante é a contagem do prazo. Como é que se computa o prazo de vacatio legis? Já disse, esse cômputo se faz com a inclusão do dia da publicação e com a inclusão do último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente, que pode ser domingo, pode ser feriado, pode ser sexta-feira da paixão, não interessa. A vigência vai se iniciar na data subsequente. Lembrando sempre que se durante a vacatio legis ocorrer uma nova publicação do texto da lei destinada à correção, o prazo zera e se reinicia, né? O prazo zera e recomeça a correr da nova publicação. E finalizando com a ressalva de que as alterações a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então esses são os principais aspectos trabalhados. Então vejam a montanha de informações que vocês tiveram aí nesse primeiro bloco de nosso curso, né? E muito mais coisa vai vir ainda, hein? Vamos trabalhar temas como Estatuto do Deficiente, que até então o Eu Vou Passar nunca tratou, né? E é um tema que vai mexer muito com as capacidades no direito civil, né? Vamos trabalhar também assuntos como prescrição, decadência, nulidades. Gente,
Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Muita coisa boa vem aí pela frente. Aliás, 2016 é o ano da mudança. É o ano das reformas legislativas. E com certeza também vai ser o ano da sua aprovação. Forte abraço e até o próximo bloco.